Olá, querido amigo, querida amiga. Nos encontramos mais uma vez, mais um dia, para juntos estudarmos a Palavra de Deus e meditarmos nas suas orientações, que é o caminho da nossa segurança. E obrigado porque você está aí comigo e também obrigado porque você trabalha junto comigo para transmitir o Evangelho e espalhar a esperança. Como você faz isso? Compartilhando esse vídeo com seus amigos e se inscrevendo no canal. Essas duas coisas andam juntas. Quando você se inscreve no canal, caso você ainda não é inscrito, ele se torna relevante e as plataformas do YouTube promovem o canal porque ele é relevante. Quando você compartilha, você faz com que esse vídeo chegue mais longe. Então, obrigado de coração. Se você quiser entrar na nossa comunidade do WhatsApp e do Telegram, está aqui na descrição do vídeo os links para você entrar, tá bom? Ali você receberá o vídeo, uma prévia para que você possa compartilhar com mais facilidade, tá bom? Monte Moriá. Meu amigo, as provas de Abraão não chegaram ao fim. Quero dizer para você que a mais terrível prova que viria sobre ele ainda estava por acontecer. Capítulo 22 de Gênesis, versículo 1 em diante, nos diz assim, ó. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e esse lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Que pedido, hein? Que prova terrível essa para um pai, justamente para Abraão. Abraão estava esperando tanto aquele filho, Abraão olhava para aquele filho como a esperança das promessas dadas pelo próprio Deus. Deus falou que através desse filho faria de Abraão uma grande nação. Ele poderia até olhar para o céu e contar as estrelas, se ele pudesse, assim seria a sua descendência por meio desse filho. Agora Deus está pedindo para matar o filho. Não somente matá-lo, mas também queimar o seu corpo para que não houvesse nenhum vestígio desse menino ali naquela região, na vida de Abraão. Como assim? Deus não havia proibido, Deus haveria de proibir, melhor dizendo, Deus haveria de proibir sacrifícios humanos. Lá em Levítico 18, verso 21, nós vemos isso. Deus não quer isso, Deus não permite isso. Deus viu que viria que isso seria uma abominação, mas mesmo assim ele pede exatamente isso para Abraão. E qual é o significado? Qual é o significado disso? Bom, não se esqueça que o texto começa dizendo, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E aqui nós temos duas definições a respeito do significado dessa prova. Bom, aqui a lição traz, refere-se à ideia de juízo, ou seja, um julgamento para saber o que estava no coração daquele que é provado. O juízo tem a intenção de determinar que aquele indivíduo era inocente ou culpado, mas para isso teria que saber realmente se ele era uma pessoa justa ou uma pessoa comprovadamente culpada. Para isso que serve o julgamento. Veja, por exemplo, aí, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Percebeu? É claro aqui a indicação. A prova é para determinar se o indivíduo realmente está disposto a fazer o que Deus pede aí. A pergunta que Deus faz para nós é até onde nós estamos dispostos aí. Não adianta você dizer a vida, as provações, as dificuldades provarão se você está disposto a se sacrificar por Deus ou não. Essa é uma prova que todos os seres humanos chamados por Deus terá que passar. Jesus disse isso, tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que salvar a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas também tem a noção de graça, da graça de Deus, a certeza da graça de Deus e a aprovação sobre aqueles que estão sendo provados. Isso você vê lá em Êxodo capítulo 20, versículo 18, que diz assim, ó,
Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta, o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. E respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E aqui você percebe o intento do julgamento. É para que o temor do Senhor esteja diante de vós, para que não pequeis. Ou seja, eu quero abençoar vocês. Eu quero que vocês me temam, que me amam e andem nos meus caminhos e que você evite aí o futuro, o pecado, melhor dizendo. Que coisa interessante, né? Quando Deus pede a Abraão seu filho, na verdade ele estava pedindo a Abraão para ele abrir mão do seu futuro, que era justamente a sua posteridade. Por meio de Isaac, Abraão seria pai de uma inumerável multidão, de uma grande nação. Abraão esteve disposto a obedecer a Deus, por mais difícil que fosse entender aquela ordem. Mas havia no coração de Abraão essa disposição de sacrificar Isaac. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 11, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Você viu a ênfase que o apóstolo está dando aqui? Esteve mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Esteve mesmo. Ou seja, ele confiou em Deus. Que seja lá o que Deus intentaria fazer por meio daquele sacrifício, seria para o bem de Abraão, para o bem de Isaac, para o bem da promessa que ele havia feito, e isso chama-se confiança. O que é fé? Fé não é somente a disposição de sacrificar algo a Deus. Fé é muito mais do que isso. Fé é você confiar completamente em Deus, ainda que aquilo que ele pede seja difícil de se cumprir. Essa é a fé que leva à salvação, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é o caminho que nos leva à graça. Então, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, né? E aí eu pergunto, você confia em Deus o suficiente? Bom, é muito fácil nós confiarmos em Deus quando tudo está bem, né? Tudo está bem, tem dinheiro no bolso, as contas estão pagas, a saúde está em dia, os filhos estão em casa, o casamento está bem, o emprego está garantido. Mas e quando nós flutuamos sobre a incerteza? Aí que demonstra a importância da confiança. Se Deus pede algo que você não está acostumado a fazer e que seja difícil, acredite, Ele sabe o fim desde o princípio, Ele conhece você, não vai lhe pedir nada além do que você possa suportar, e se Ele pede alguma coisa difícil para você, Ele vai te dar força, mas você tem que confiar. Eu preciso confiar que Deus fará o melhor para mim, para minha família, você assim também. Deus, Ele ama demais para nos abandonar. Se Ele pede algo, saiba que Ele vai dar condição para salvá-lo, para que você cumpra, né? Agora, olha que interessante. Nessa história do sacrifício de Isaac, quando Abraão estava pronto para sacrificar seu filho, Deus bradou e disse: não faça mal ao menino, agora sei que temes a Deus. E ele olhou para trás, havia ali um carneiro amarrado pelos chifres, preso no arbusto pelos chifres. E Deus diz: toma esse carneiro e sacrifica ele no lugar de Isaac. Ou seja, aquele carneiro seria o substituto de Isaac. O sacrifício aconteceu. Não aconteceu de Isaac, mas de um inocente no lugar de Isaac, apontando claramente para Jesus. Agora, essa história nos mostra que não era a obediência que salvaria Isaac, porque Isaac foi obediente também. Quando Abraão lhe chamou: vem aqui meu filho, Deus está nos chamando para ir para uma missão. Vem, ele prontamente foi. Quando Abraão armou ali o altar, levantou o altar, colocou a lenha, e ela até perguntou, né? Aqui está o fogo, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, onde é que está o sacrifício? E Abraão disse: Deus proverá. E ele obedeceu a Abraão e deitou-se
na lenha e esperou o golpe fatal. Então, veja, não foi a obediência que salvou Isaac. O que salvou Isaac. E em decorrência disso, que salvou Abraão do choro, da tristeza, da dor da perda do filho, foi a graça de Jesus. Foi a graça de Deus dando um substituto para tomar o lugar do seu filho. E aquele sacrifício foi feito na pessoa do substituto. Que ilustração fantástica, profunda do Evangelho. Do que Deus faria, seria capaz de fazer para salvar seres humanos pecadores assim como eu e você. Somente em Cristo nós temos a certeza. Quando olhamos para Jesus, nós vemos ali a porta do céu aberta para todo aquele que crer nele possa entrar. Tá vendo, amigos? Que maravilha a gente estudarmos a palavra de Deus, estudarmos aqui a lição da escola sabatina, quão doce se torna a promessa. Ah, queridos, que coisa linda é vermos a operação de Deus na história. Não era fácil, viu? Talvez eu e você, sei lá, talvez nós sucumbiríamos. Talvez diríamos não a Deus. Mas Abraão se torna um exemplo de fé ao sacrificar o seu filho. E é nas pequenas coisas que Deus nos prepara para as grandes. Se nas pequenas provações falharmos, não teremos forças para vencermos as maiores tentações. Abraão aprendeu a obedecer a Deus nas pequenas coisas. Ele foi fiel, foi submisso à vontade de Deus, perguntava para Deus o que ele achava das suas decisões. Se ele tinha duas opções, ele perguntava ao Senhor qual era a melhor, qual seria a melhor para a minha vida, para a sua honra, para a sua glória. E Abraão foi construindo lenta e paulatinamente um relacionamento íntimo, próximo, de amizade com Deus. Quando Deus pediu o seu filho, ele não teve dúvida de que era a voz do Senhor e não a voz do tentador. E ele também não teve dúvida de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus quando Deus pede, né? E ele haveria de cumprir a promessa ou a ordem de Deus, confiante de que Deus estaria na dianteira. É esse tipo de relacionamento que Deus espera que você tenha no tempo de paz. Construa esse relacionamento íntimo. Aprenda a ouvir a voz de Deus agora, enquanto você não está passando pelas provações duras. E nas pequenas provações do dia a dia, seja fiel a Deus, confiando inteiramente na sua graça, porque haverá de ter em nossa vida uma provação tamanha, que exigirá de nós resiliência, fé e confiança no Salvador, a custo da nossa própria salvação ou perdição. E quando esse dia chegar, eu e você saibamos qual lado escolher, que seja o lado do eterno Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Pai, nos abençoe, Senhor, para tanto. Hoje, toma nossas mãos, não permita que nossas mãos se desliguem das suas. Nos ajude a ter esse relacionamento de amizade contigo. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada espiritual. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.